início às atividades que nós costumamos fazer nos dias de palestra e de estudos, vamos fazer uma leitura preparatória. E hoje vai ser um pouquinho diferente. É esse livro, Psil, do Adeilson Sales. É um livrinho de bolso muito interessante, com reflexões valiosas e curtinhas. Excelente para os jovens, para os nossos pré-adolescentes e, por que não, para os adultos também. A leitura chama-se Trabalhar. O trabalho desenvolve as potencialidades da alma. A Terra gira incansavelmente em torno do próprio eixo, levando a noite, trazendo o dia. As células orgânicas se renovam num trabalho contínuo da vida, se dando em nós. A natureza é uma canção de exortação ao trabalho. Tudo nela é movimento e dinâmica. Somos convocados a cooperar com a harmonia da vida, produzindo o bem pelo trabalho. A natureza nos remunera ofertando-nos o exemplo de que trabalho é vida. Portanto, trabalhar é viver. Que possamos nós trabalhar vivendo e vivenciando o bem. Preparando os nossos corações e serenando as emoções, nesse momento, lembrando da figura excelsa do Mestre Jesus, que possamos nos conectar com a espiritualidade amiga, pelo exercício da prece. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus amigo, espiritualidade benfazeja que nos ampara os caminhos. Rogamos que esse estudo seja de aprendizado, de reflexão para todos nós, que possamos exercitar o trabalho em nossas vidas de maneira produtiva, de maneira vigorosa, de modo que estejamos em condições de nos autoajudar e ajudar o nosso semelhante também. Permita, Pai eterno, que as tuas bênçãos se dirijam também aos sofredores, aqueles que, necessitados de amparo e de consolo, possam encontrar na prece o amparo necessário. Assim seja, graças a Deus. A leitura dessa noite do livro Pão Nosso trata-se do capítulo que Emmanuel intitula como Nutrição Espiritual. E o versículo vem da carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 9, onde está escrito assim: Bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a ele se entregaram. No livro Paulo Estevam, que é uma psicografia do Espírito Emmanuel, a gente percebe toda a trajetória espiritual desse mártir, desse paladino do cristianismo, de toda a sua juventude, os estudos, a conversão no caminho de Damasco. E é justamente Paulo que faz essa colocação na Epístola aos Hebreus, desse versículo que Emmanuel trata como nutrição espiritual. É interessante a gente poder estar relembrando a trajetória de Paulo de Tarso, porque isso permite a gente compreender e contextualizar melhor o tema que vai ser refletido no dia de hoje. Paulo, após a conversão do caminho de Damasco, ele retorna para Jerusalém. E ele não encontra no seio da comunidade judaica o mesmo espaço e a mesma receptividade que Paulo tinha enquanto doutor da lei e enquanto perseguidor dos judeus. Então, ele passa por um período de dor, de sofrimento, de reaprendizado, passa por um período de reflexão no deserto de Palmira, até que ele retorna com as forças renovadas e segue com Barnabé para as primeiras viagens que são conhecidas como as viagens de Paulo. Nessas viagens, eles iam de comunidade em comunidade na Ásia Menor, de cidade em cidade, de povoado em povoado, e em cada uma dessas cidades eles procuravam as comunidades judaicas, e iam até as sinagogas. Nas sinagogas eles apresentavam o Mestre Jesus, os seus ensinos, a Boa Nova, o Evangelho. E de cidade em cidade, desta maneira, foram criados os primeiros círculos, as primeiras congregações ou as eclésias, as pequenas igrejas fora da Judéia. Eram igrejas incipientes que ficavam a cargo das pessoas que mais tocadas e com maior responsabilidade traziam para si
a manutenção daqueles espaços de aprendizado, de reflexão, que eram os primeiros caminhos do Evangelho. Paulo foi percebendo que, à medida que o tempo passava, esses locais precisavam de mais apoio. E esse apoio não podia se dar presencial, porque os caminhos eram longos, né? Era difícil de se movimentar de um canto para o outro, de modo que a espiritualidade orienta Paulo que ele use das cartas, né? Das missivas, dos escritos, para ele dirimir essas dúvidas, para fortalecer as comunidades, para manter os laços afetivos e os laços espirituais com esses novos núcleos de difusão do Evangelho. Então, foram assim que se iniciaram as cartas de Paulo, as epístolas que conhecemos. A epístola aos Hebreus, ela difere das demais, tanto no estilo, na pureza da linguagem, então foi a única que houveram controvérsias se de fato haviam sido escritas por Paulo. No livro Paulo Estevão, Emmanuel afirma que de fato isso aconteceu e foi justamente num período muito delicado da vida de Paulo, no finalzinho da vida dele, quando ele estava já em Roma, aguardando ser julgado. E ele, como cidadão romano, tinha uma certa liberdade, ele estava como se fosse numa espécie de reclusão domiciliar. E conta no livro que no finalzinho do dia Paulo se dedicava a alguns escritos e nesses escritos ele ficava muito emocionado e muitas vezes se viam as lágrimas correndo. Esse processo durou mais ou menos uns 2 meses, ao final do qual Paulo entrega a Aristarco justamente a epístola aos Hebreus e pede que ela seja endereçada a seus irmãos de raça e fala aí que lá que ele escreveu com todo o coração. No início desse capítulo 13, um pouco antes do versículo 9, Paulo justamente ele aborda várias posturas que são necessárias aos cristãos, né? E ele fala coisas muito interessantes, ele coloca assim: permaneça entre vós a caridade fraternal. Ele comenta já a respeito da caridade, ele fala também da importância da acolhida, do acolher o outro, da importância porque ele fala da hospitalidade, ele fala assim: não vos esqueceis da hospitalidade, porque por ela, alguns não sabendo hospedam anjos. Então ele já falava, né, da necessidade da acolhida para com relação ao semelhante. Falava da confiança que a gente tinha que ter em Jesus e, acima de tudo, um trecho muito interessante que ele fala assim, ó: de maneira que, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador. Exatamente esse termo que ele usa. O Senhor é o meu ajudador e não temerei o que o homem me possa fazer. E então vem o versículo 9. Não vos deixeis levar ao redor por doutrinas várias e estranhas. Bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, de que nada aproveitarão os que a elas se entregaram. Interessante isso, né? Primeiro ele já coloca uma observação: não se deixe levar por tudo. Presta atenção, exercite o seu critério de avaliação, de observação, de análise, de conclusão, né? Já é um orar e vigiar, mas não é para ficar vigiando o outro, né? É para a gente poder estar orando, para se conectar conosco mesmo, com Deus, com a espiritualidade, e para a gente estar vigiando a nossa percepção, o nosso olhar, a nós mesmos. É como se Paulo já estivesse chamando a gente para uma percepção de autoconhecimento. Vamos nos autoconhecer. Aqui a gente vê também no próprio Evangelho, com Santo Agostinho, quando ele coloca a necessidade daquela reflexão diária ao final do dia, das nossas atitudes, para a gente poder estar corrigindo aquilo que a gente não acertou e continuar perseverando no que fizemos de bem e de acordo com a vontade divina, né? E Paulo vai mais adiante, ele fala assim: bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares. O que será que ele queria dizer, o coração se fortificar com graça? Essa palavra graça, na concepção que Paulo utilizava no Novo Testamento, nos seus escritos, vinha muito da dádiva, né? A graça como a dádiva divina. E o próprio Emmanuel, ele fala isso, que Paulo recebe a graça, a dádiva divina do encontro com o Cristo. Cada dádiva, tudo que é dádiva, é um presente que a gente recebe. E como presente, ele precisa ser entendido, valorizado e muito bem utilizado. Então, quando ele fala assim, que o coração se fortifique na graça, é que a gente possa utilizar os presentes que Deus nos dá
E dessa forma a gente fazer a diferença na nossa vida, fortificar o nosso interior. Então, tantos esses presentes, a saúde, a oportunidade da família, até mesmo as adversidades, os desafios, né? E outra coisa que ele coloca assim, que a gente se fortaleça com esses presentes de Deus, com aquilo que a gente recebe, e não com os manjares, não com aquilo que é externo, né? Não com aquilo que é transitório. Nós percebemos no Evangelho muitas referências ao que a gente chama de o alimento, né? O alimento da alma, o alimento do corpo. A gente vê a referência ao alimento na parábola do banquete nupcial, quando Jesus transforma a água em vinho nas bodas de Caná, quando o Mestre Jesus fala do sal da terra, quando Paulo fala do manjar, do alimento espiritual. Hoje em dia, o acesso ao alimento é mais fácil. Na época do Cristo, não havia os mesmos meios de conservar os alimentos, porque eles tinham era o sal que conservava. Mas assim, o acesso, a variedade, era muito mais difícil o acesso ao alimento. Então, assim, conseguir o alimento para a subsistência era algo extremamente difícil. Nesse texto, Emmanuel fala assim: há vícios de nutrição da alma, tanto quanto existem na alimentação do corpo. E ele vai mais à frente, né? Quando coloca assim: muitas pessoas trocam a água pura pelas bebidas excitantes, tal qual ocorre a muita gente que prefere lidar com a ilusão perniciosa em se tratando dos problemas espirituais. E a gente fica percebendo que há comparações e há antíteses dentro dessa leitura. De um lado, a água pura, que representa as realidades espirituais. Do outro lado, ele coloca as bebidas excitantes como uma ilusão que faz mal, a ilusão perniciosa. E nós, nesse meio desse caminho, precisando fazer a escolha para que tipo de alimento a gente vai direcionar o nosso organismo. Quando aqui se fala do alimento, não está se falando do alimento físico, né? O alimento que fortalece o corpo. Nós, enquanto espíritos, também precisamos do alimento espiritual. Nós, enquanto espíritos, também vamos precisar do repouso, do reequilíbrio, que pode vir de várias maneiras. Ele pode estar vindo para nós conforme a nossa necessidade de meditação, de oração. Nosso organismo espiritual, nosso espírito, ele também vai precisar de exercício, o exercício do bem. Ele vai precisar fortalecer a sua musculatura espiritual diante dos problemas, diante das adversidades, diante das provas, diante das expiações, para que possa, de fato, superá-las. Emmanuel coloca uma frase muito interessante nesse texto. Ele coloca assim: o alimento do coração, para ser efetivo na vida eterna, há que basear-se nas realidades simples do caminho evolutivo. Então, o alimento do coração tem que ser bem mais simples. O que é o alimento do coração? É o jugo leve do Cristo, quando ele fala assim, ó: meu jugo é leve, meu fardo é suave, vem comigo que eu te ensino. Vamos lá? E qual é o ensinamento do Cristo? É justamente o caminho do bem. Fazer o bem, buscar ser útil. E Emmanuel finaliza o texto dizendo assim: imperioso é reconhecer que o alimento da alma, para fixar-se, em definitivo, reclama o coração sinceramente interessado nas verdades divinas. Quando um homem se coloca nesta posição íntima, fortifica-se realmente para a sublimação, porque reconhece tanto material de trabalho digno em torno dos próprios passos, que qualquer sensação transitória para ele passa a localizar-se nos últimos degraus do caminho. Então ele vai falando que com o tempo vai se percebendo que o alimento da alma é muito mais importante que aquilo que distrai, que aquilo que efetivamente não faz uma diferença nas nossas vidas. E que se o nosso coração estiver procurando de fato a sua melhoria, ele vai se fixar justamente naquilo que vai fazer a diferença nessa caminhada, que vai fortalecer, aproveitando as oportunidades para o seu crescimento e fazendo a diferença não só para si, mas para todos os outros. E voltando às cartas de Paulo,
é muito interessante a trajetória dele, porque ele começa junto dos hebreus, se distancia e no final da sua jornada terrestre, ele volta novamente ao círculo dos seus, dos hebreus, tentando mais uma vez tocar os corações. E é sempre assim nessa trajetória. Aquele que aprende um pouquinho mais, ele se dispõe a oferecer o seu pouquinho para o outro. Que nós também possamos, nesse nosso aprendizado, perceber quais são os alimentos espirituais que a nossa alma precisa. Perceber como a gente pode estar fortalecendo essa nossa musculatura espiritual. Seja pela meditação, pela prece, mas não somente ficar nas palavras, mas a gente começar a partir para as ações, começar a partir para as pequeninas atitudes do cotidiano, como um exercício, né, de respiração. Você precisa fazer aquilo o tempo todo, até que você não perceba que você está inspirando e expirando o ar. Como diz o André Luiz no livro Nosso Lar, a disciplina antecede a espontaneidade. Então, se nós formos disciplinados no alimento do amor, no cotidiano das nossas vidas, no alimento espiritual, vai chegar uma hora que isso vai fazer parte da nossa natureza. E a gente vai conseguir estar exercitando a afetividade, o olhar amoroso para com o outro, de uma maneira muito mais tranquila, muito mais natural. E quando a gente não perceber que a gente de fato está conseguindo fazer o bem, é porque aí sim o bem já entrou dentro de nós e a gente está sabendo se alimentar espiritualmente de uma forma saudável e positiva. Então, meus irmãos, que a gente possa estar aproveitando essas lições e fica aqui a oportunidade da reflexão dessa obra tão rica de Emmanuel. Vamos finalizando com a prece. Nesse momento, Senhor, buscamos refazer ou manter a nossa conexão espiritual com o nosso Pai, o nosso Criador, com o Mestre Jesus, pedindo que possamos perceber as oportunidades no nosso cotidiano, que possamos alimentar o nosso espírito da maneira mais saudável e adequada, mas que acima de tudo, Senhor, que nós não guardemos o alimento espiritual apenas conosco, mas que saibamos compartilhá-lo, como o Mestre Jesus o fez, como Paulo de Tarso, mesmo em meio às adversidades, conseguiu fazer. Permita, Senhor, que possamos agir no bem e não ficarmos apenas no campo do pensamento e das palavras. Nesses momentos delicados de aprendizado e nesses momentos desafiadores do dia de hoje, nós possamos sair um pouquinho de nós e pensar um pouco mais no próximo, porque nos fortalecendo mutuamente, Senhor, poderemos dar prosseguimento à evolução espiritual, à nossa melhoria. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus.